Bom dia, Ana Cláudia, Bom dia. minha amiga querida, grande referência dos cuidados paliativos aqui no nosso país, no Brasil. E é um prazer poder estar aqui mais uma vez, depois de tantos encontros que a gente tem nesses cursos, nesse movimento que a gente participa, mas poder aprender um pouco mais com essa sua rica experiência, né? E gostaria de fazer algumas perguntas que eventualmente a gente pode fazer um bate-bola aqui, né? Se tiver alguma coisa que eu possa acrescentar em cima de tanta sabedoria, pode me provocar que eu estou à disposição também. Não sei se vai ter tanta resposta, né? Talvez aumente o número de perguntas. Pois é, e aumentar o número de perguntas é sempre bom porque é como o processo de gravidez, né? Uhum. É sempre uma surpresa que surge, né? Mas explorando essa área que você tem tanta familiaridade, que é esse momento tão especial da vida, que é esse processo de passagem ou do morrer, né? Eu tenho observado nos últimos tempos que a morte ela passou de um aspecto familiar, de ser vivenciado pelas famílias, dentro de casa, até há algum tempo os velórios eventualmente aconteciam dentro de casa. E estão cada vez mais acontecendo dentro de hospitais, em movimentos, em locais cada vez mais ascéticos, né? Como que isso? Você acha que com essa onda de humanização da medicina, existe a possibilidade desse morrer poder ser humanizado ao ponto de ser vivenciado de uma forma mais presente, próxima de casa? Como é isso para você? Apesar assim, a questão da crítica sobre a medicina é cada vez mais clara. Essa crítica está forçando uma reflexão sobre o que é esse processo de cuidar de uma pessoa gravemente doente. Eu penso que isso é natural do processo de evolução da nossa medicina, não é uma coisa que está forçada. Foram feitas muitas descobertas muito boas a respeito de tratamentos que podem prolongar o tempo de vida das pessoas. Só que isso vai chegar num limite. Provavelmente já chegou bem perto do limite, acredito. Eu acho que a expansão dos recursos tecnológicos, dos recursos diagnósticos, os próprios tratamentos, as inovações, estão levando as pessoas para próximo do limite do prolongamento da vida. A gente não vai conseguir passar disso, né? O fato de conseguir, hoje em dia, deixar as pessoas viverem mais tempo, só que uma parte desse tempo é vivenciado com grande sofrimento. Isso foi um preço que a gente teve que pagar por ele, para poder experimentar esse prolongamento de vida, até onde a gente consegue ir. Agora se questiona a respeito até onde se consegue ir com qualidade. Esse é o momento da medicina que a gente está vivendo. Não é um movimento uniforme, Ricardo. Eu vejo que existem espaços dentro da própria cidade de São Paulo, não precisa ir longe no país, né? Você vai para entrar para os grandes sertões, ainda tem gente que morre em casa, né? Tem gente que está naquele tempo que a gente consideraria ideal, né? Mas elas morrem em casa não porque elas decidiram fazer isso, mas porque elas não têm escolha. Então, a evolução da humanidade nesse sentido é sair do processo inexorável, né? Eu sou obrigada a morrer em casa porque eu não tenho recurso para ir para o hospital, ou eu sou obrigada a morrer no hospital porque não me deixam morrer em casa. A gente está evoluindo para um momento onde a autonomia pode ser preservada, onde você pode escolher onde você quer ficar. Não tem nada de errado com as pessoas que querem ficar no hospital. A gente julga e condena essas pessoas. Mas tem muita gente que quer. E vai considerar a sua vida com sentido, Sim. buscando todos os recursos e fazendo uso de todos eles. Vai ter pessoas que não, que vão preferir o cuidado humano, a revelia do cuidado tecnológico. E eu vejo isso não com pesar, mas eu vejo com brilho, com luz nisso. Entendi. A gente está evoluindo para um momento onde vai ser possível exercer autonomia. Que você pode escolher como você quer morrer. Não como você quer morrer no sentido cruel da palavra. O cruel também é uma expressão de julgamento, que também não vem ao caso, mas assim, no sentido direto de provocar a morte, né? De você falar de eutanásia, falar de suicídio assistido. Então eu não quero sofrer, então eu prefiro morrer.
Esse é um outro espaço também para se explorar, talvez, na nossa conversa hoje. As pessoas, elas consideram a morte terrível até que elas experimentam um sofrimento muito grande. Aí quando elas experimentam um sofrimento muito grande, você veja bem, já não tenho nada muito mais contra a morte, Isso. né? Você fala que você tem medo da morte até você experimentar uma dor intensa, que não passa com nada ou que seu médico não sabe dar o tratamento. Talvez aí você o que fala, a pessoa quero tema morrer. seja o sofrer e não De morrer. verdade, elas temem o sofrer. Mas a maior parte das pessoas ainda não sabe disso. Elas acreditam que o que faz o movimento em busca de cura é o medo da morte. Olha só. Só que chega um determinado momento do tratamento fútil que as pessoas falam, para, gente, deixa eu morrer. Né? Ou deixa meu pai morrer. Não chega desse sofrimento. Porque é o sofrimento que traz para as pessoas essa possibilidade de repensar a morte. E a morte sendo como uma saída, né? Como uma forma de parar. Sim. Vai acabar. Né? Isso tudo vai acabar e acaba com a morte. Então, como eu disse, no Brasil, em muitos lugares, se morre em casa. Se morre em casa porque nunca viram médicos. Nunca tiveram acesso ao médico. Ou se tiveram, era com muita dificuldade, muito trabalho, não tinha transporte, as pessoas são carregadas em redes, né? Andando 10, 15 dias a pé para poder chegar num lugar onde possa ter um médico. Então a gente está falando de uma realidade, a princípio mais romântica, bonita, morrer entre seus familiares, mas morrem com dor, morrem gritando, morrem sofrendo, morrem com medo do que tem pela frente para enfrentar. E não é muito diferente daquele senhor de 90 anos que está dentro de uma UTI, com 10 equipes médicas, cada um olhando para o seu pedacinho daquele corpo, lutando insanamente para manter aquele pedacinho do corpo preservado. Então eu sou oncologista, o câncer está controlado, mas aí deu problema renal, é problema do nefrologista. A nefrologista conserta, é problema do hepatologista, que não tem albumina. Então, tudo isso vai levando a uma sensação progressiva de fracasso mútuo. As pessoas vão tentando preservar o seu espacinho, lutando para manter aquele órgão funcionando, e a pessoa, ela já morreu, ela deixou de existir, porque todos olham para aquela pessoa, para o corpo dela, não está olhando para a existência dela. Sim. E isso, dentro do hospital, faz com que a família se distraia também. Eles ficam ligados no monitor. Né? Eu tenho um grande trabalho para fazer, ensinar a família a olhar para o rosto da pessoa. Não é louco isso? Sim. Você nunca olhou para o rosto do seu pai, da sua mãe? E me chama a atenção na sua fala, quando você nos traz essa ideia de tratamentos fúteis, porque hoje me dá a impressão de que as pessoas estão de algum modo lutando contra a morte. Então temos aí uma ideia de medicina anti-aging, anti-envelhecimento, beleza a qualquer custo. Já existem instituições que trabalham com a ideia de criopreservação, tentando preservar um corpo. Então é toda uma tecnologia que a princípio deveria gerar um bem-estar. De fato, será que essa tecnologia está melhorando a qualidade desse morrer? Ou de fato está nos afastando de algo natural, que é esse processo de passagem? A tecnologia pode ser vista como bem-vinda na ajuda nesse momento de transição? O que eu vejo, Ricardo, que não depende da tecnologia, depende das pessoas que usam a tecnologia. Depende de quem é o piloto dessa tecnologia, que seria o médico, o profissional de saúde, e como acontece essa interface com a pessoa que vai usar a tecnologia. Então, se o piloto promete coisas absurdas e o paciente acredita, ele vai seguir fazendo uso das coisas mais loucas possíveis. O que você não quer ficar assim, tudo bem, anti-aging, né, que é agora a moda. Você não quer que seu fígado funcione bem durante bastante tempo? Quando a gente fala não bebe, você não está falando um pouco de anti-aging? Claro. Porque você está querendo preservar a função daquele órgão. Só que a mudança de hábitos, o comprometimento, a responsabilidade com o próprio corpo
é muito difícil para o ser humano assumir. É mais fácil ele assumir e tomar 2, 3 comprimidos, 10 comprimidos que seja, ou fazer um tratamento caríssimo, porque ele tem a sensação de que alguém está fazendo alguma coisa por ele, né? Alguém ou alguma coisa. Tem um remédio que faz por ele, tem um procedimento, tem um laser, tem alguma coisa de fora que o alivia da responsabilidade, do compromisso de fazer a sua escolha no dia a dia. Porque quando você escolhe todos os dias levantar cedo e fazer ginástica, todo dia você tem que lembrar que você é responsável por isso. Agora, Sim. é mais fácil você levantar, pegar a sua aguinha lá na beira da cama, toma e volta a dormir, né? Então, a disponibilidade da tecnologia e dos recursos é uma coisa boa? Pode ser uma coisa boa, depende de quem usa e como usa. Então, se tem futilidade, tem muita futilidade. A justificativa que eu vejo muitos médicos me darem a respeito do uso abusivo desses recursos é que, mas teve um caso que funcionou. Como é que eu vou saber se esse não vai ser também um que funciona? Então, aí eu pergunto, o que você sabe a respeito do caso que funcionou? Porque a gente tem a tendência a olhar para as coisas que não funcionam. Mas quando dá certo, por que deu certo? Quais eram as características desse paciente, a condição dele que favoreceu a resposta? Ele não era só uma pessoa de 50 anos que tinha câncer de pulmão que funcionou. Porque senão todo mundo que tem 50 anos com câncer de pulmão funcionaria, mas não é assim. Funciona em uma em 100 mil. O que esta uma tinha de especial para receber aquele tratamento e funcionar? Eles não sabem me responder. Agora tem essa coisa que é curioso. A gente, como médico, a gente encontra muito com a dinâmica da morte no hospital, né? Mas, de fato, não sei se é possível saber se a maioria das mortes acontecem dentro do hospital ou fora do hospital de uma forma completamente inusitada e inesperada, né? Dentro do hospital pode ter todo esse preparo, a tecnologia, todo esse cuidar, né? Agora, fora do hospital parece que a morte se torna um tema tabu. As pessoas vão vivendo, assumindo dívidas, às vezes assumindo atitudes frente às outras pessoas de guardar mágoa, não perdoar, fazer um financiamento prolongado, né? Como se nada daquilo fosse acontecer. Você acha que se as pessoas estivessem mais perto, a ideia, a noção de que podem morrer a qualquer momento, você acha que a morte ganharia uma qualidade mais de conselheira da vida e teria um pouco menos esse aspecto mórbido? Você acha que pedagogicamente a morte tem um papel aí para nós que estamos vivendo fora de um ambiente hospitalar? Não tenho a menor dúvida. Eu tenho tido essa experiência agora, né, desses 2 anos para cá, 2, 3 anos para cá, por conta dessa visibilidade toda com os vídeos, com as conversas, né, conversas sobre a morte. As pessoas, eu sempre ouvi os meus colegas médicos, nossos colegas médicos dizendo assim, não, as pessoas não querem falar sobre isso. E aí agora o que eu sei é que elas querem ouvir. Não é verdade? Porque é muita gente que quer ouvir. Então. Só que elas querem agora uma nova versão dessa possibilidade de morrer. Que eu penso que é a mais óbvia, mas pelo que eu estou entendendo não é tão óbvia assim, né? Porque todo mundo fica, nossa, mas eu nunca pensei nisso. Mas é assim, sempre foi assim, desde sempre foi assim. A possibilidade de você morrer traz uma lucidez que não há terapia que te traga. Com todo o amor que eu tenho pelos meus amigos psicólogos. O processo terapêutico de discernimento, de lucidez, de avaliação de prioridades, de um olhar compassivo, né, para a própria vida, tudo isso acontece de uma maneira muito rápida, quando a morte está do teu lado. Que bacana. Muito rápida. Então, você vê, acompanhando pacientes nesse processo, com a consciência da morte, quando eles têm a consciência da morte, então coisas que levariam, 10 anos para se resolver, para ponderar, para avaliar, para você, não, o que é a culpa de quem, de onde vem, então foi isso que aconteceu. Não, as coisas se resolvem. Com uma fluidez, com uma serenidade. Então é o que tem para hoje. Essa é a frase que mais fica brilhando quando você tem no teu dia a dia a consciência da morte. Você vai ter dias ruins? Vai. Não dá para ter só dias bons. Claro. Mas os dias ruins também é o que eu falo para todo mundo. Nenhum dia é tão ruim
que dure mais que 24 horas. Uhum. Embora a tristeza, o sofrimento, o medo sejam espaços dentro do tempo onde ele se demora. Uhum. Você tem uma percepção de tempo alongada, prolongada quando você está dentro do medo, quando você está triste, quando você está na expectativa, quando você está com dor. O tempo não passa, né? Então, esse tempo do final da vida, eu falo, é um tempo medido em gotas, que também é um tempo medido em comprimidos quando você está envelhecendo. Sim, porque sim. o tempo medido em comprimidos é assim, eu tenho que tomar um em jejum, aí depois do café da manhã tem mais 2, aí no almoço tem mais 3, aí na tarde tem mais não sei quantos, antes de dormir não sei quantos. Então, aí você vai girando o seu dia nos intervalos Sim. da doença. Nossa, Então... eu quase escuto na sua fala como se houvesse muita vida ao refletir sobre a morte. Essa reflexão sobre a morte, como as que você vem propondo em seu trabalho, inclusive nesse trabalho sobre conversa sobre a morte, né? Ela é geradora de vida, gera interesse, gera um despertar. E é interessante porque é um despertar que você acorda e fica acordado. Não é aquela coisa assim que você assiste uma palestra ou você assiste um curso, você faz um workshop. Eu devia fazer parte do grupo de fazedores de cursos anônimos, que vira e mexe eu estou fazendo um curso diferente. E aí você vai, faz e tem aquele insight, nossa, a partir de agora eu vou fazer tudo diferente. Passa uns 15 dias, você volta para a tua rotina, né? Mas a reflexão sobre a morte, ela fica morando em você. É como se você tivesse mudado a programação de raciocinar. Eu tenho acompanhado as pessoas, né? Mantenho contato com as pessoas que viram o TED ou participaram das conversas que a gente encontrou em alguma palestra. É muito frequente passar um ano e meio depois de ter visto o TED, a pessoa manda mensagem pra mim no Face e fala assim, olha, minha vida mudou muito esse ano. Que bacana. Depois que eu vi você, né, eu mudei, saí do emprego, eu mudei de cidade, eu refiz laços, eu entrei em contato com a minha família que eu não estava mais próxima. Mudou a qualidade dos meus amigos, né? Eu estou cercada agora de gente que tem um outro olhar. Então, eu vejo isso me toca. Sim. Né? Sim. Porque é um momento, você não precisa de muito tempo para você mudar o rumo da sua vida, assim. Você precisa de um momento de despertar, assim. Cai a ficha. E aí você modifica o rumo para uma vida, para viver uma vida que faça sentido a cada dia. Mesmo nos seus dias difíceis. Você teve um dia difícil, você fala, puxa, sobrevivi ao dia, ou eu consegui superar, ou agora eu tenho planos para resolver amanhã. Ou às vezes você tem que esperar o dia passar, né? Essa questão do sentido que você chama a atenção agora, ela foi explorada por aquele cineasta Bergman, né, no Sétimo Selo, que aquele cruzado está à beira da praia, a morte vem e o visita e ele convida a morte para jogar um jogo de xadrez tentando enganá-la, né? E, de fato, a vida daquela pessoa já estava sem sentido e a morte, de alguma forma, só vem colher uma existência já esvaziada, né? Você diria, na sua experiência prática, que as pessoas que têm um sentido, que têm um propósito, que acordam dispostas a mais um dia, realizar algo mais, você diria que isso poderia ser uma espécie de alimento para uma maior longevidade, uma vida de mais qualidade? Ou você acha que isso é uma coisa casual, não daria para fazer essa associação? Não para todo mundo, porque se a gente trouxer essa reflexão assim como uma possibilidade real das pessoas viverem com sentido, elas viverem mais, a gente está fazendo a mesma coisa que a ciência faz quando promete, olha, se você usar esse suplemento, você vai viver mais. O sentido de vida como uma promessa é um suplemento que pode fracassar, pode não funcionar para você, né? Então você pode viver uma vida com sentido e morrer aos 20 anos. Você pode viver 93 anos e a sua vida não tem nenhum sentido. Então, o tempo não está relacionado com ter ou não ter sentido. A qualidade do tempo, sim. A experiência de vida tem a ver com o sentido de vida. O tempo de vida, não. Tá. Então, por exemplo, se eu levar isso para uma perspectiva da prática pessoal de cada um, por exemplo,
uma pessoa que tem uma perspectiva materialista do viver e uma pessoa que tem uma perspectiva mais espiritualista na forma de viver, os seus valores, né? Tem uma prática espiritual. A gente pode dizer que a qualidade do morrer para cada uma dessas experiências e escolhas pode ser diferente quando a gente observa um momento de terminalidade? Como que é isso? Eu penso que o fato de ter a consciência do seu tempo limitado de vida já faz com que o tempo que te resta seja preenchido com uma grande experiência. Então, tem aquela coisa, né, que o professor Marco Túlio fala, a gente morre do jeito que a gente vive. Eu tive muitas experiências de cuidar de pessoas que morreram de uma forma muito diferente do que elas viveram. Muito diferente. Pessoas que viveram solitárias, viveram abandonadas, viveram machucadas, magoadas, e aí, nos tempos finais, tiveram a melhor vida que pudessem, que nunca imaginaram que poderiam ter. Isso foi muitas vezes que eu vi acontecer. Então, você vai você vai morrer do jeito que você viver. Se você viver com a consciência da sua morte, você vai viver até o final da sua vida com a possibilidade de ter uma grande experiência de vida. Então, isso sim tem uma relação. Mas se você se ausentou da sua vida, você não teve consciência, porque para mim não ter consciência da morte é estar ausente da vida. É uma coisa que pra mim é o que eu outro dia batizei lá de zumbi existencial. O cara só falta morrer fisicamente, né? Porque ele não tem nada de sentido emocional, não tem nenhum sentido familiar, não tem sentido nenhum espiritual. Ele tá vivo, tem um coração batendo, só. Só tá faltando ele morrer fisicamente. Ele tá existindo, mas não tá vivendo. Não tá vivendo, né? Então a experiência de vida, ela tem relação com presença. Tem relação com consciência. E a presença só é possível quando você tem essa consciência de que o dia termina, que a semana termina, que o mês termina, que a vida termina. Então você tem que viver hoje, não dá pra você... Claro, evidentemente você tem que se programar pro seu futuro. Não, eu quero envelhecer bem. Então eu vou, assim, construir um futuro pra mim. Mas a construção do futuro acontece hoje, né? A construção do seu fim de vida com sentido está acontecendo hoje. Porque o seu fim de vida pode ser amanhã, também pode ser daqui 30 anos. Mas se você vai construindo a sua história cuidadosamente, com responsabilidade, com amor, você chega no final do mesmo jeito. Sim. Se você não viveu assim, quando você tiver consciência da sua morte, você tem essa chance. Ter consciência da sua morte. Porque eu falo, a morte talvez... Se a gente assim, pensasse na morte como uma entidade, é uma entidade de profundo amor. Que bacana. Ela é muito amorosa. Muito amorosa. Quando você diz isso, eu me recordo de um filme que eu assisti, onde ele traz essa dinâmica da morte com amor. Aquele filme Encontro Marcado, que o Brad Pitt acaba de falecer, a morte se apropria do corpo dele para visitar um senhor que viveu uma vida de tanta dignidade que a morte se dignou a se apresentar a ele antes de levá-lo e aprender um pouco de como ele podia viver daquela forma. E a morte se apaixona pela filha desse senhor. E nesse apaixonar-se, nesse amor que a morte sente, ela é correspondida. E a mensagem do filme é que, de algum modo, nunca ninguém antes havia amado a morte. E o fato da morte ter sido amada, no filme, faz com que ela devolva aquele personagem que faleceu para que ela ocupasse aquele corpo. Então, isso sugere que morte e amor são mais próximos do que a gente pensa. A gente luta muito contra a morte, às vezes deixa de recebê-la amorosamente. E acompanhando o seu blog, né, Prescrição de Poesias, eu notei que recentemente você escreveu uma carta de amor para a morte. Eu achei aquilo a coisa mais linda. Uma história de amor para a morte. Uma história de amor para a morte. Que coisa é essa? Como que isso? Essa ideia do amor e a morte... que acredito eu, na maioria das pessoas é tão distante. Como que isso sempre foi claro para você? Ou foi uma sacada, né? Como que é isso? Aproximar o amor da morte? De onde saiu essa ideia genial? Não sei se é uma coisa... Eu acho que não é uma coisa que
tem muita explicação, Ricardo, porque para mim a poesia é absolutamente vital no dia a dia. Então, talvez até por conta desse recurso, que pode ser um recurso, um dom, sei lá, tem momentos que eu acho que brota de mim, tem horas que parece que vem para me salvar. Então, eu não sei qual que é o fluxo exato, mas enfim, é um espaço onde me renova a possibilidade de enxergar as coisas, mesmo as coisas mais tristes, difíceis de serem olhadas, fica muito mais fácil encontrar a verdade nisso, sem ficar amedrontada. Então, a poesia, para mim, tem esse é um caminho. E aí, nesse trabalho cada vez mais intenso com pessoas no final da vida, eu vejo que, a partir da consciência da morte, a vida se estabelece com tanta intensidade que eu falei, gente, isso é um encontro de amor entre a morte e a vida. Né? E aí veio a ideia da história de amor, que a morte é um anjo que se apaixona por um outro anjo, que é a vida. E eles passam muito tempo juntos. E não existe nada no universo que sabe mais a respeito um do outro do que um e o outro. E aí o homem fica com uma certa inveja desse amor todo, né? Vendo a morte totalmente enamorada da vida, e sequestra a vida. E guarda a vida dentro da alma dele. Fica fechada lá dentro. E a morte vaga pelos homens buscando a vida, para esse reencontro. Né? E aí, a única coisa que liberta a morte, que liberta a vida dessa alma, é o amor. Então, nas vidas daqueles homens onde existe o amor, vida aparece, vida se manifesta. E aí a morte encontra com o seu grande amor. E aí, nesse encontro, a morte permite que o homem saiba mais sobre a vida. Então, a morte compartilha com o homem o que é a vida, porque a morte sabe tudo dela. Então, quando o homem permite que a morte se aproxime por causa desse amor, é como se a morte contasse para o homem o que é a vida, né? Qual é a beleza dela, o que ela sabe, o que ela pode fazer por você na sua humanidade. E aí você tem aquele tempo de vida, de fato, intensa, amorosa, presente, com a morte do lado ali, feliz da vida, literalmente feliz da vida, de estar ao lado desse homem, desse ser humano que aceitou a presença da morte. Né? Porque eu vejo que a vida só se manifesta na plenitude na presença da morte. Que bonito, que bonito. Não precisa ser a morte de você estar doente, gravemente enfermo e tal, mas a presença da morte no seu dia a dia, né, a presença da consciência da morte, faz com que a sua vida se manifeste de uma forma muito mais plena. É como se fosse aquele encontro de amor mesmo, que as pessoas, quando se amam, quando estão uma perto da outra, elas são lindas, são felizes, são plenas, são intensas. Então, quando a morte está perto da vida, a vida desabrocha, né? Interessante. Isso me faz refletir, de fato, para quem de fato a morte existe, né? Parece que a morte às vezes é mais para quem permanece aqui do que para quem deixa de estar aqui. Porque se deixar de estar, tem todo um mistério, tem todo um ponto intransponível para nossa compreensão. Né? Assim, a gente quando converso, né, sobre isso, né, assim, o que é o luto, né? O que é o tempo de luto? É você se relacionar com uma pessoa invisível. Ela ficou invisível. Então, se eu morro, eu não deixo de existir na sua vida. Olha que bonito. Permanece aquela vida. Permanece. Eu não vou ser enterrada. Nossa história, nosso encontro, nossas conversas, o carinho pelo outro, não morre, não vai ser enterrado comigo. Você vai ficar com isso. É teu. Né? O tempo que a gente viveu, o tempo que nos transformou, nos pertence. Então, se eu vou morrer, eu só vou ficar invisível. Eu continuo existindo. Né? Eu continuo tendo significados, as importâncias, as transformações que eu fiz, não tem como desfazer. Então, a questão é, o que vai te faltar
quando eu converso sobre luto, então eu tô acompanhando uma senhora que perdeu um filho há 7 anos e ela não sai dali, não sai desse momento da perda. E aí, ele morreu com 20 e poucos anos. E aí eu perguntei pra ela assim, mas ele transformou sua vida? Muito. Era o meu filho mais velho, ele me ensinou a ser mãe, foi a coisa mais incrível, ele era muito amoroso. Eu falei, puxa, ele te ensinou muita coisa, então, muita coisa. Eu falei, então, por que você enterrou tudo isso junto com ele? Ela me olhou e falou assim, como assim? Eu falei, não acho que é muita sacanagem o cara ficar 20 anos na sua vida, se empenhar desse tanto pra te ensinar tanta coisa. Que bela reflexão. Aí termina a missão dele e aí você enterra todo esse aprendizado junto. Que bela reflexão. Ele só te ensinou a ser infeliz? Porque é isso que você tá trazendo há 7 anos, só infelicidade. Não é isso. Eu falei, então não é uma sacanagem com ele, né? Não é melhor assim você pegar a parte boa do que ele te trouxe, porque ele teve que ir embora. Por algum motivo ele foi. Mas ele existe, ele sempre é seu filho, para sempre será. Mesmo quando você morrer, seus netos vão dizer, minha avó tinha meu tio, que a história é perpétua. Isso é a eternidade. É como se o corpo fosse uma partícula e essa vida que de fato o anima seja um campo vibratório. Exatamente. Como a própria intimidade da matéria, né? Aí o que vai fazer falta? Né? Eu morro, o que você vai sentir falta? Você vai sentir falta do meu olhar. Porque o meu olhar faz com que você tenha uma percepção de si mesmo que pode ser muito boa. Você fala, nossa, quando a Ana me olha, eu fico bem, eu consigo me expressar. Você fala do sol, né? Que tem o sol, o sol em leão, que vai no sol em gêmeos e tudo mais. Tudo isso faz com que a pessoa que você admira, ama, quando ela morre, você perde isso. Essa luz que o olhar dela põe na sua vida, na sua consciência, na sua percepção, na sua autopercepção. Quando você perde uma pessoa muito significativa para você perde pai, mãe, tua companheira, um filho, que são pessoas que têm um papel muito importante na tua consciência de si mesmo, aí é o caos. Sim. Porque você perdeu a luz sobre a sua existência. Então, se você perder uma boa parte da luz, em geral, você não vai ter Existem pessoas que têm um vínculo muito forte com uma pessoa só, e a pessoa morre, você perdeu totalmente parâmetro, né? Você tem chão, parede, teto, você está totalmente desamparado. Qual que é o processo, qual é a caminhada desse processo de luto? É você encontrar aquilo que eu já deixei em você. Eu deixei alguma coisa em você em relação à sua percepção. Tem vida aí. E está dentro de você. Então tem vida aí. Então, essa busca do ser amado não é mais fora. Você não vai mais ligar, você não vai mais telefonar, você não vai mais morar junto, você não vai mais conversar. Agora é uma busca pro lado de dentro. Porque essa transformação do encontro aconteceu, está dentro de você. E aí você tem que ir em busca disso. Quando você encontra isso, aí você volta a se relacionar com esse ser amado. Então, se você pensar, puxa, o que meu pai diria? Se eu tenho que tomar essa decisão agora, o que ele diria para mim? E você entra em ressonância com aquilo que está lá dele. Com aquilo que está lá dentro de mim, que é dele, que é a lucidez dele diante daquilo que eu estou vivendo, e eu consigo pensar como ele pensaria. E ele vive. Ele vive. E ele responde. Que bonito. Porque quando você fala assim, você me remete a uma outra questão. Hoje nós polarizamos muito. Ou está com saúde ou está doente. A pessoa não vê a doença como mensageiro para uma reflexão. Da mesma forma, a pessoa tende a refletir. Ou está vivo ou está morto. E contrapõe a morte com a vida. Sem perceber que a morte é a contraparte do nascimento. Que é um nascer. Então, você acha que o nascer também pode ser, de alguma forma, uma forma de morrer também? Poderíamos chegar nisso? Isso vai depender, Ricardo, da tua crença, né? Do que você acredita que possa ter antes de nascer e o que você acredita que tenha depois de morrer. Eu digo que, independente da crença, da fé, da religião, essa vida aqui você vive uma vez só. Essa aqui é uma vez só. Como Ana, você tem 10 encarnações, 100, samsara,
não existe nenhuma, é o sono eterno, não existe Deus, não importa. Essa aqui, como Ana Cláudia, só tenho essa, não tenho outra. Não vai acontecer de novo. É muito única. A vida pode acontecer de novo, mas esta vida aqui não vai acontecer de novo. Legal. Então, isso traz uma responsabilidade de que, puxa, tem que valer a pena. Sim. Né? Tem que valer a pena. Agora, se você vai pensar o que tem antes do nascimento e o que tem depois da morte, a gente viaja para qualquer lugar, né? Até para lugar nenhum, como alguns escolhem, né? Simplesmente é negativo. Agora, eu tenho observado nos cursos que eventualmente a gente participa junto, né? Que existem alguns momentos que você convida a plateia a alguma reflexão um pouco mais intensa, né? Eu vou utilizar uma dessas suas reflexões sobre você mesmo para ver o que sai daí, né? Porque eu já vi um convite que era um pouco assim, me corrija se eu me equivoco, tá? Mas se você soubesse, eu tivesse esse poder pessoal de dizer que, Ana Cláudia, você só tem mais uma semana de vida. Você estaria aqui hoje conosco, puxa, compartilhando esse momento, essa fala, com mais 3 dias de vida? Você estaria aqui hoje fazendo o que está sendo feito? Eu estou aqui e tenho uma gratidão imensa por estar. Pelo fato de estar aqui com você, conversando sobre o que a gente está conversando, no momento de vida que a gente está vivendo, no espaço de tempo que a gente está. Tudo que nos levou para chegar até aqui. E o que isso daqui vai gerar daqui para frente, o que eu estou fazendo aqui, a única coisa que eu posso me prostrar diante disso é agradecer. Gratidão. Gratidão. E como que é? Como que poderíamos dirigir uma palavra às pessoas que hoje vivem momentos pessoais em que elas diriam, puxa, se eu soubesse que eu deixaria de viver nos próximos dias, eu não estaria fazendo nada do que eu estou fazendo. Que mensagem que a gente podia deixar para essas pessoas enquanto uma reflexão, quando para você é tão claro que você está no lugar que mais faz sentido nesse momento? Como chamar a atenção das pessoas para isso? É possível educar para isso, convidar a olhar para isso de uma forma mais próxima à sua? Eu penso que não há nenhum tipo de mágica. Quando você está no lugar, quando você está num tempo que você não quer estar, isso faz parte da sua vida. E não dá para você transformar de uma hora para outra. Às vezes você está num trabalho que você precisa estar naquele trabalho. Você vai precisar do dinheiro para pagar as contas, você é responsável pelos seus filhos, você tem que dar sustentação financeira, você tem que ficar naquele trabalho. Por mais que ele te agrida, por mais que ele te dificulte, por mais que seja difícil, você não encontra outra saída. Aí não adianta você pensar, nossa, então eu vou morrer amanhã e aí olha só o estrago que eu fiz com a minha vida. Mas não dá para você mudar em 24 horas. Né? Você tem que se planejar para você mudar. É a mesma coisa do planejar para o envelhecimento, planejar para a morte. Você se preparar não faz acontecer. Isso é muito importante que as pessoas entendam. Você pensar sobre a morte também não faz a morte acontecer. Você pensar sobre a transformação de vida não faz a transformação simplesmente acontecer de um dia para a noite. Então, quando tem essa reflexão, e a gente precisa ter compaixão com as pessoas que estão vivendo um momento muito intenso e difícil da vida delas. Então, você está numa relação afetiva, dolorida, difícil, mas você não vê saída, você se sente ameaçado, você se sente acuado. Não sai da noite para o dia. Num trabalho, numa cidade, está com um problema de família, que você não tem como dissolver aquilo, porque aquilo é da sua família, né? Você não tem amigo, você escolhe, você briga e tal, mas irmão, irmã, você tem aquilo, né? Você tem que lidar com aquilo. Aí o que eu digo? Dentro desse espaço de tempo que você tomou consciência, vive alguma coisa que faça sentido. Nem que seja você sai do trabalho, passa no parque, põe o pé na terra. Se não dá pra ir no parque, às vezes eu chego em casa, não deu pra ir no parque, eu tiro ali a cadeira dali e ponho o pé na terra do vaso. Legal, que legal. Na terra, preciso sentir isso. Preciso sentir o perfume de uma flor. Eu preciso encontrar com a Vivi. Eu chego e aquele momento, o dia foi super difícil. Chega aqui, essa criatura angelical, assim, e tem... Eu preciso experimentar uma intensidade de amor na vida, alguma.
Que seja com o animal, que seja com a natureza, que seja... Se não tá bem, liga pro seu melhor amigo. Né? E fala, olha, tô querendo te ver hoje. Não vai dar pra te ver, mas tô ligando porque, cara, hoje era um dia que eu precisava te ver. Que bacana. Não vai dar pra te ver, mas eu precisava te ver. Eu vejo um monte de gente metendo pau no WhatsApp, Facebook e tal. Eu digo que são instrumentos incríveis, mágicos, de expressão de amor. Dentro do que é possível. Às vezes tenho dificuldade, assim, de começar uma conversa com os meus filhos. Eles são adolescentes, eu quero entrar no assunto, mas vejo que às vezes o Henrique tá aqui no computador, super envolvido lá com os vídeos lá dele. E aí eu quero entrar no assunto, mas não tem nada que seja muito justificativo, assim. Eu só quero falar um oi, né? Quero olhar pro rosto dele, ver os olhos dele na minha direção. Aí eu sento na outra ponta, pego o celular, pego o WhatsApp, oi. Aí faz plim, aí ele pega, olha, ele olha pra mim, mãe. Que legal! Aí eu tô lá no quarto, eu mando pra ele, eu falo assim, Henrique, tô com saudade, passa aqui. Ele vai lá. Então, acaba sendo um instrumento de aproximação e divertido, né? E você tem que fazer uso disso. É um recurso. É quando a gente está falando da tecnologia, do diagnóstico. Você faz bom uso da ferramenta, você constrói templos, né? Você usa... Às vezes eu mando uma mensagem para uma família ou para um paciente que eu estou acompanhando, que está numa fase difícil. Estava fazendo uma troca de antidepressivo, o paciente ficou uma semana sem nada. Aí chegou na metade, eu mandei, e aí, tá muito difícil esse pântano? Aí ele me ligou, falou assim, você mandou mensagem pra mim, tava tão difícil aquele momento. Eu falei assim, então, e agora tá mais fácil? Ai, tá, já passei da metade, né? Só tem mais 3 dias pela frente. Então, faz uso disso, né? Dentro do que você tem à sua volta. Olha, qual é a ferramenta que traz vida pra você naquele momento? Não precisa ser o dia inteiro de alegria. Uma mensagem, um pé na terra, uma parada para ele tomar um copo d'água consciente. Sim. Agora, você falou paciente, né? Você falou paciente, eu recordei algumas experiências que eu tive com pacientes em situações de terminalidade, né? Doenças mais graves, alguns cânceres intratáveis, né? E eu percebi que alguns deles, eles têm um tempo prolongado antes de passar para a morte, né? E eu notei que na conversa com a família, nessa proximidade, muitas vezes existem pendências de alguma pessoa distante, ou um perdão que não foi dado, alguma situação que não foi consolidada entre ele e essa outra parte. E eu trabalho convidando essa pessoa que tem algum desacordo para se aproximar, realizar esse perdão, alguém que está muito distante, voltar. E mesmo que o paciente esteja numa situação de coma, falar. E eu tenho notado, e isso não é uma vez ou outra, isso é quase que invariável. Muitas vezes, quando eu trabalho esse aspecto com a família, é impressionante, Ana. O processo, ele transcorre naturalmente e a morte acontece. Processos assim muito estendidos, de alguma forma, se desenvolvem. Você tem essa observação de alguém que tem alguma pendência, quando alguém vem, resolve, a pessoa passa? Isso é fato, não é uma impressão? Não, é fato. E é muito claro e para mim, muito tranquilo de encarar. Não é um mistério. Tá. Se você for... pela visão que eu tenho de que nós somos seres multidimensionais, a morte precisa acontecer em todas as dimensões. E ela não vai se resolver fisicamente, enquanto as outras dimensões não tiverem tido a oportunidade de se expressar, de finalizar esse processo. Então, o primeiro que aparece, a primeira dimensão que se expressa na nossa vida é a física. E a última que vai desligar. Então, todas as outras, assim, a primeira que se manifesta é a física, depois você vai crescendo na biografia, na sua dinâmica emocional, na sua familiar, você vai criando as suas dimensões, a sua história de vida. E essa história de vida precisa de um desfecho, né? Quando você tem um processo de morte natural, você vai ver que todo o trajeto entre a consciência da morte e a morte acontecer é um trajeto de realizações nessas dimensões, de clareza, de descobertas, de epifanias que vão acontecendo. E aí você vai meio que
encerrando Sim. essas, ou pendências, eu não sei se a gente pode falar como pendências, mas são tarefas que devem ser, que você estabeleceu como importantes, Entendi. porque não são óbvias. Já faleceu gente que sem se despedir de ninguém, não tem gente que não Claro, foi, morte súbita. morreu, morte súbita, não se despediu de ninguém. Uhum. Mas também já vi gente com morte súbita que se despediu. Oh, que bonito. Né? De alguma forma trouxe uma consciência inconsciente, será que existe isso? Mas, né? Existe, parece que sim. você sabia, né? Parece que ele sabia. Ele falou umas coisas, deixou separados os documentos, não sei o que. Parece que ele sabia. Como ele sabia? Legal. Então é uma consciência meio inconsciente, porque a pessoa não fala assim, vou sair, vou morrer. Não, mas ela consegue resolver uma série de coisas que dariam trabalho de serem resolvidas depois que ela morresse. A impressão que eu tenho, então, veja se eu posso dizer isso, né? Talvez uma vida mais desapegada, que tenha menos mágoas das situações, que seja um pouco mais vivenciada no presente, favoreça esse processo de desligamento num momento culminante, né? Porque a morte é a culminância da vida, né? De alguma forma a gente se prepara a vida inteira para esse momento, né? Então, será que uma certa forma de viver, uma atitude de desapego é algo que poderia estar, de alguma forma, favorecendo que esse momento culminante seja mais natural? Eu falo que a morte é a expressão máxima, é uma expressão de plenitude. A gente usa até o termo no nosso dia a dia. Você fala assim, nossa, morri de rir. O que é morrer de rir? Morrer de rir você não tinha mais como rir. Você até chorou de tanto rir. Eu falo assim, nossa, você tá linda de morrer. Se você tá linda de morrer, você fotografa o look, porque linda de morrer não tem como ficar melhor do que aquilo. Né? Eu morri de saudade. Morro de amor. Plenitude. Então, se você morrer de vivo, não seria ideal? Assim, que bonito, morrer de vivo? Morrer de tanta vida. De tanta vida, né? Morrer de tanta vida. Que bonito isso. Aí chegou na plenitude da tua vida. Isso. Puxa, que bacana. Nossa, quanta coisa aprendemos hoje, hein? Puxa. Muito obrigado Par de olhos inspiradores, a gente vai brotando de pensamento. Que generosidade, hein? Eu acho que tem coisa que tem que ser muito generosa. Só um leão mesmo, né? Nascido em leão. Leão, essa marca do coração, né? Para compartilhar tanta sabedoria, né? Nos ensinando esse momento tão particular da vida, com tanta beleza, né? E a gente começa até a apreciar esse processo de morrer. Você vivifica a morte, é impressionante como é bacana. Não, mas não sou eu, é a morte que não tem nada de mórbido quando a gente fala da morte, do morrer com você. Parece que a gente está falando de poesia, né? Não sou eu, é a morte. Quero aprender, viu? Quero aprender. Puxa, quero num outro momento estar conversando sobre todo esse seu trabalho no cuidar. Porque se a morte tem esse ponto culminante, você fala muito do cuidar. Quem sabe num outro momento a gente possa explorar, né? Essa questão do cuidar, do cuidador e todo esse trabalho maravilhoso da Casa do Cuidar que você idealizou, né? Muito bom. Quando quiser, é só marcar. Muito bom. Às vezes dá um trabalhinho de ajustar os horários, mas a gente arruma um jeito. Muito obrigado pela partilha. Obrigada a você.